Olá, tudo bem por aí? Eu me chamo Aline e nesse vídeo nós vamos falar sobre descansar em Deus. Para te explicar como você pode chegar até a zona da paz e realmente conseguir descansar, eu vou contar um pouquinho da minha história. Olha, eu passei muito tempo da minha vida, muito tempo mesmo, muito estressada, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia descansar. Eu estava sempre buscando fora alguma coisa que me desse segurança, alguma coisa que me trouxesse paz. Eu trabalhava, aí quando eu conquistava algo que eu acreditava que ia me trazer segurança, não vinha. Eu acreditava que eu precisava de mais, que era pouco. E isso acontecia em várias áreas da minha vida. Com amizades, com trabalho, relacionamento afetivo, ter uma casa para morar, ter um carro, várias coisas. E a vida começou a me mostrar que não é fora que eu vou conquistar a segurança que eu queria, e sim dentro de mim. Ok, isso a gente ouve por aí, né? É até que não é nenhuma novidade, assim, tipo, nossa, Aline, você inventou a roda agora. Não, não inventei, né? Até agora, o que eu estou falando, é o que a gente ouve muito por aí. Só que algumas coisas eu comecei a perceber e juntar as pecinhas que fizeram a diferença para mim, para conseguir finalmente relaxar mesmo estando um caos. E esse processo, assim, sendo bem sincera mesmo, é um processo gradual, sabe? Como quando a gente entra na academia, ninguém chega lá fazendo agachamento com 50 quilos, né? A gente começa com nada. O professor vai falar, faz com o peso do próprio corpo aqui. Aí depois aumenta 5 quilos de cada lado e vai aumentando, aumentando, aumentando. E a mesma coisa é no processo de descansar. Descansar em Deus. Você entende o processo que tem uma linha de pensamento. Essa linha de pensamento faz a diferença. Você entende e aos poucos você vai se autoeducando, você vai conversando com a sua própria mente. Algumas vezes você vai ignorando, tipo, só observando. Ah, eu vou observar isso aqui, não vou entrar nessa frequência. E com esse movimento consciente, você como mestre de si mesmo, você vai alcançando esses níveis de paz interior. Às vezes você consegue ficar em um estado meditativo, de paz, mas de conseguir descansar 5 minutos, 10 minutos, um minutinho, meia hora, ou por várias horas. Às vezes você entra em um processo meditativo, aqui é um pouco controverso, mas acontece. Conversando com alguém. Você simplesmente fica num momento ali tão presente, tão neutro. Anote essa palavra. Neutralidade. Você fica ali tão neutro que você está descansado. Você está conversando com a pessoa sem estar vestindo armadura, sem estar com a espada assim pronto para guerrear, sabe? Querendo mostrar que tá certo, ou querer apontar o defeito do outro, ou se defender do outro. Você simplesmente vive em um estado meditativo. Mas como eu falei, é a mesma coisa da academia. Você não vai, tipo assim, acordou hoje e pronto, agora esse é o estado de ser. Você vai trabalhar, você vai se desenvolver. A evolução, desenvolvimento é o caminho crístico. Você vai recuperando a memória de forma saudável, aos poucos. Porque imagina só, a nossa mente aqui, na terceira dimensão, na confusão toda, com o esquecimento de si, né, vivendo muito para a matéria e de uma hora para outra tem um salto enorme de consciência. Isso pode trazer desequilíbrio e leva um tempo para você reequilibrar quando isso acontece. Então é muito mais saudável você dar pequenos passos.
E isso aqui que eu estou te falando vai te ajudar a entrar na zona da paz. Você descansar em Deus. Trabalhar a humildade. Qual que é o oposto da humildade? Nós temos o orgulho, tá? Mas tira do senso comum. Que nós estamos falando o quê? Da vontade de ser importante para ser aceito, amado e assim nós podemos garantir a nossa sobrevivência. Tá? Realmente a vaidade do ego, sabe? Que detona a nossa paz interior. E nós queremos dar esse grande salto, nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos mais iluminados, mais especiais. Aí o negócio, sabe, dá uma desandada, porque nós ficamos o quê? Na resistência do que a vida quer nos ensinar. O processo crítico é um processo de evolução. Se nós não estamos abertos para aprender, nós não conseguimos evoluir. Assim, na melhor das hipóteses, nós estagnamos, ou então nós vamos começar a decair. A resistência endurece o nosso coração. Essa vaidade, esse orgulho, a arrogância do ego vai endurecendo o nosso coração. Aí nós nos fechamos para o amor. E isso envolve o quê? O perdão. Aí nós não conseguimos nos perdoar, que nós criamos uma grande expectativa a respeito de como nós temos que ser, como que nós temos que falar, porque nós temos que ser importantes. Aí nós ficamos perfeccionistas, nós não aceitamos as pessoas errarem conosco, nós temos dificuldade, né, de perdoar. E isso vai só fechando, fechando, fechando e nos posicionando cada vez mais perante a vida em uma posição de guerra. Aí que nós usamos mesmo uma armadura. Lembra que eu falei sobre neutralidade? A zona da paz, o descansar em Deus, é uma zona de neutralidade. É uma zona do que simplesmente é. É essa experiência aqui. Tem um pedreiro batendo aqui, tem uma reforma no prédio. É isso que está acontecendo. Isso é o que é agora. Se é certo, se é errado, se é bom, mal, é o que é. É o que é. Aí quando você vai entendendo isso, você consegue descansar. Quando você solta as memórias da sua infância, que às vezes a gente passa por experiências mais assim desafiadoras. É uma criança que cresce em um ambiente com muita violência, ela aprende a usar uma armadura e não é por mal, tá? Essa armadura, o coração endurecido, a arrogância, a vaidade, não é por maldade nossa, é por falta de consciência. É só por isso, é porque ninguém chegou pra nós e explicou ali, ó, tá acontecendo isso e isso, você tá vestindo armadura por isso e aquilo. Não veste isso agora, solte. Essas informações vão chegando aos poucos. E nós precisamos estar abertos também. Então, a zona da paz é um lugar que você simplesmente solta todas as suas expectativas. Parece que foi lá para o extremo oposto. Mas é claro que isso acontece aos poucos. Tá? Você vai soltando gradualmente as expectativas. Então, no processo, você vai soltando o que vem em sua mente primeiro. Essas memórias de infância, você passa a aceitar. Você fala para você mesmo: eu aceito essas memórias, eu aceito que isso aconteceu. E eu não quero remoer isso agora porque eu estou entrando na zona da paz. Eu estou entrando na zona de descanso. Depois eu resolvo isso. Depois eu marco uma sessão de terapia. Né? Aí vem aquela memória que te coloca na posição de uma pessoa fria, distante, arrogante, má. Você não, tá tudo bem, tá tudo bem. Realmente eu sei que eu preciso mudar algumas coisas em mim, eu preciso desenvolver ainda, eu não sou perfeito. Mas nesse momento
eu não vou resolver isso agora. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá vendo o tanto que é importante a humildade? A humildade te coloca na posição que você sabe que precisa desenvolver. E que tá tudo bem, tá tudo certo. E você não é menos amado, menos querido, menos importante por conta disso. Você simplesmente está vivendo uma experiência humana. É apenas isso. Você está vivendo uma experiência humana, então é natural que você erre e tá tudo certo. E que mesmo mediante aos erros, ao que precisa ser aprendido, as coisas que você tem que resolver, você ainda merece descanso. Então, esse descansar em Deus é você levantar a bandeirinha da paz e falar assim: não quero guerra com ninguém. É você estar disposto a tirar a armadura. Você está disposto a deixar para trás o passado, a focar no presente, a focar no seu interior. Para você entrar na zona da paz, é importante que você compreenda que as faltas do passado não serão preenchidas com o externo. E aí, quando você abre mão, sabe, de desejar para preencher esses buracos, para tentar provar algo para alguém, para tentar vingar de alguém, quando você solta isso, você consegue relaxar, você consegue descansar. Porque essas faltas, quando a gente não entende isso, nos coloca nessa posição de, sabe, igual eu falei no início do vídeo aqui, de como era a Aline, sempre atrás de algo. Sempre. Está ali sempre atrás do desejo. O desejo faz parte do ser humano, de nós estarmos aqui. Mas é possível transcender algumas partes aos poucos, de forma bem tranquilinha. Tem coisas que são importantes para nós, mas tem coisas que são ainda mais importantes para nós. A paz é algo que você vai carregar, que você está aprendendo a desenvolver aqui na Terra, que é a paciência, a calma, a generosidade, o amor, o perdão. Esses atributos, essas virtudes vão te acompanhar pelo resto da eternidade. E que as experiências aqui na Terra têm um prazo de validade, elas vão acabar. Elas vão passar. Então você muda o foco, o seu foco. O seu foco hoje é o quê? É importante você ser sincero com isso. Se o seu foco hoje é o material, se são bens materiais, se é ter um relacionamento, um namorado, uma namorada, casar, ter filhos, acolha isso. Aprenda a acolher, a aceitar, trazer mais consciência para esses desejos e transcender aos poucos, através dessa autoeducação. Está tudo bem, agora você tem esse desejo, mas vamos olhar para o presente. Vamos acalmar esse coração primeiro. Tá? Você vai conversando com a sua criança interior. Vai se auto-tranquilizando. Vai acalmando a sua mente. Em algumas coisas, você notar assim que realmente não vai te levar a lugar algum, desejos bem vaidosos, você simplesmente deixa passar. Você nem discute, não dê força para isso. E vai praticando aos poucos soltar a armadura. Então você pratica soltar a armadura dentro de sua casa, do seu quarto, sozinho. Porque às vezes você tem memórias de alguém te machucando. Então você vai praticar aos poucos. Você vai trabalhar primeiro sozinho. Você vai conversar com o seu corpo. Vai falar, tá tudo bem soltar essa armadura. Porque não tem ninguém aqui. E nós estamos adentrando o templo sagrado da fonte. Nós estamos indo em direção ao descanso em Deus.
Nós estamos entrando na zona da paz. E nessa zona não há violência. Há simplesmente unidade, simplesmente amor. Aí, à medida que você for trabalhando isso, exercitando, soltar a armadura, primeiro para você mesmo, porque às vezes a gente tá nesse padrão já faz tanto tempo, sabe, de tá ali pronto para se defender, que nós usamos uma armadura para conosco. Nós olhamos no espelho e não vemos a nossa essência. Nós vemos a armadura. Nós vemos palavras, frases que foram ditas para nós e nós nos apegamos por imaturidade. Nós nos vemos com os olhos de outras pessoas e na maioria das vezes, ou muitas, algumas vezes, enfim, adapte aí. Pessoas que foram feridas. Pessoas que estão machucadas e não sabem pedir ajuda. Elas não conseguem falar que está doendo. O que elas conseguem fazer é replicar aquilo que elas acreditam que elas são. Então, primeiro você tem que tirar a sua armadura com você, um relacionamento com você. Deixar as emoções virem à tona. Então, tem um processo também de limpeza. Essa limpeza é uma transmutação, né? Não é bem assim, tipo, jogar fora isso aqui. A gente transmuta, a gente aprende. A gente sente as emoções, tira o melhor que ela pode, essas emoções podem nos oferecer, porque elas são mensageiras. E seguimos em frente. Então, primeiro esse processo é com você. E aí depois você vai fazer com os outros. Então, quando você chega para alguém que foi grosseiro e você fala, olha, eu não gostei disso, sabe? E numa postura séria, olhando nos olhos da pessoa, com, sabe, numa postura de integridade, de dignidade, que você é digno de ser bem tratado, você merece ser bem tratado. Então, quando você fala para a pessoa que ela te machucou, que você não gostou, você está tirando a armadura. Você está aproveitando aquele momento para colocar em prática o que você tem aprendido. Porque para entrar na zona da paz, você precisa praticar o que você vem aprendendo. Você precisa estar em ação. Sabe? Porque às vezes a gente estuda muito e vai entrando, vai acumulando. E isso deixa a nossa mente muito barulhenta. Aí anote outra coisa importante aqui. Outro ponto importante. Não é coisa, é algo especial. Aprenda a dar mais do que querer receber. Compartilhe. Dê. Ame. Treine o seu cérebro a fazer mais do que receber. Que isso vai te ajudar a esvaziar. Para entrar na zona da paz, descansar em Deus, é importante que você esvazie a mente. Você aprenda a dar. Então aqui o importante mesmo é soltar. Quando a gente fala em descansar em Deus, estar em Deus, nós estamos falando de um lugar que simplesmente, assim, é tudo. Tem tudo. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos. Nós só temos que alinhar aquilo que realmente é importante para nós, que vai nos levar ao crescimento, o tempo para que isso aconteça, o tempo de desenvolvimento. Nós temos que alinhar alguns pontos, porque às vezes nós queremos algo que não é bom para nós, que vai nos levar para baixo. Embora tudo esteja dentro da fonte, nem tudo que está lá é bom para nós. Nem tudo vai nos levar ao caminho crístico, se esse é o seu desejo, por exemplo, sabe? Às vezes você quer tanto uma relação
mas aquela pessoa, a relação com a pessoa específica, mas aquela pessoa não vai te ajudar a evoluir. Não vai ser uma pessoa parceira mesmo, companheira, que vai te incentivar, que vai te impulsionar, que vai desejar o melhor para você, sabe? E você, às vezes, quer entrar nesse lugar de paz, de descanso, às vezes com a intenção de cocriação de algo que não faz sentido para você. Então, um outro ponto importante e eu falo de sentido para a alma, tá? Para a alma, para sua chama eterna, que às vezes para o nosso ego faz todo sentido, mas para a chama eterna não faz. Então, outro ponto importante aqui é você se conectar com a zona da paz simplesmente para descansar, sem interesse de cocriar nada. Tipo assim, não, depois eu resolvo isso. É só para descansar. É só para dar um gás, sabe? Assim, uma reenergizada. Porque os nossos desejos nos movimenta, nos coloca em fluxo para ir atrás das coisas. Querer estudar, ir a festas, tá? E nada disso é ruim, gente. É a questão mesmo de alinhamento e de tirar esse tempinho para descansar. Só isso. Né? Que eu falei do alinhamento, se vai te colocar para baixo ou se vai te colocar para cima. Então você tá ali em constante movimento, constante movimento. Aí quando você fala assim, eu vou me conectar com a fonte, você ainda está no movimento de querer ter as coisas. Você ainda está querendo, você ainda está movimentando para a fonte, fazendo um movimento para Deus através da falta. Então, nesse momento de descanso, esqueça os desejos. Esqueça um pouquinho sobre criar, cocriar as coisas, lei da atração. Você faz isso em outro momento. Momento de descanso, você só descansa, você só relaxa. Nossa, esse ponto aqui faz muita diferença. Você simplesmente querer relaxar. Tipo assim, ai, que problema lá, deixa lá, aquele meu querer, deixa pra lá um pouquinho, agora eu só quero descansar e tá tudo certo. Eu tinha feito algumas anotações aqui, tô só passando o olho pra ver se não deixei de lado nenhum ponto importante. Eu nem escrevi isso aqui não, mas eu lembrei agora. Sobre trabalhar amor próprio, sobre trabalhar merecimento. Ah, nós vamos finalizar o vídeo aqui com esse sentimento de merecimento, de autovalorização, de amor próprio, de realmente buscar dentro de si esse lugar especial, a centelha divina, que está dentro de você, que é o seu ser real, que através desse ser real você é digno. Então é muito importante você trabalhar esse amor próprio, tá? Você se posicionar através desse autocarinho, esse autocuidado, de autopreservação, sabe? De querer o melhor para você, de observar o que você está sabotando no seu dia a dia e mudar de direção. Caminhar com mais calma, com mais leveza. E eu falo isso fisicamente. Que às vezes a gente faz tudo correndo. Vai lavar a louça correndo, varre a casa correndo, tudo correndo. Tudo assim acelerado, sabe? Vai escutar os áudios, coloca no 2x, dá uma desacelerada. Isso é um treino para você entrar na zona da paz. Aquele momento você falar assim, agora eu vou descansar em Deus. Agora eu vou relaxar. Então você já está nesse pique de devagar, de calma. É porque é um lugar, a fonte criadora é um lugar de ponto zero. Nesse ponto zero é que nós transmutamos os miasmas, os karmas. É a calmaria, calmaria. Zero. Então você vai reduzindo, está bem que acelerado aqui, né? Tá. Aí você vai reduzindo, tá? Zero.
simplesmente ser, tá? E conecte-se com a sua respiração também. Respiração te coloca no fluxo, uma respiração calma, gentil e profunda ao mesmo tempo. Respire, tá? Inspire e expire. Às vezes a gente segura a respiração por conta das nossas resistências, um apego, a gente trava a energia. Então, para entrar na zona da paz, é importante que você flua, deixe a respiração bem suavezinha, bem fluida, beleza? Bom, pessoal, vamos finalizando aqui esse vídeo. Eu vou deixar uma indicação aqui para vocês continuarem estudando. Até mais, tchau, tchau.